Sou o professor Newton César Pilau, presidente da Comissão de Educação Jurídica da OAB, subseção de Balneário Camboriú, e nesse momento terminamos o evento destinado a apresentar, portanto, a 17ª edição da Quarta na OAB. Temas relevantes concernentes às diretrizes curriculares nacionais foram um momento crucial dos debates dessa noite. Convidamos a todos para assistirem, portanto, o vídeo que vai estar no YouTube. Boa noite, senhoras e senhores. Apresentarei o evento desta noite em que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Santa Catarina, 15ª Subseção de Balneário Camboriú, se sente grata e honrada com suas presenças e por aqueles que nos assistem. Damos início à cerimônia de abertura do evento, Quarta na OAB, 17ª edição, com o tema Requisitos para a Excelência da Educação Jurídica na Perspectiva das Diretrizes Curriculares Nacionais, Aspectos Destacados, realizado pela Comissão de Educação Jurídica. A comissão da mesa é composta por Dr. Emanuele Moraes Ormenezzi Carnevale, presidente da OAB, subseção de Balneário Camboriú. Dr. Luiz Braulio Farias Benites, vice-presidente da Comissão de Educação Jurídica, subseção de Balneário Camboriú. Doutora Cláudia Altoff Figueiredo, nossa convidada especial para a noite de hoje, e eu que apresento esse evento nessa noite, professor Newton César Pilau. Registramos ainda a presença da nossa plateia e também aqueles que assistem essa transmissão pelo YouTube. Para abrir o nosso evento, nós vamos pedir que a presidente da OAB, subseção de Balneário Camboriú, faça uso da palavra nesse instante, a doutora Emanuele Moraes Ormenezzi Carnevale. Olá, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Estamos aqui para mais uma edição do Quarta na OAB, e é com muita satisfação que eu venho participar dessa edição que fala justamente de educação jurídica. Né? A gente sabe que a educação, estávamos aqui antes falando sobre mestrado, doutorado, o quanto isso qualifica, né? Então, o quanto é valioso esse tema. Então, gostaria desde já agradecer ao presidente da comissão, cerimonialista e palestrante dessa noite, professor Newton, a professora Cláudia pela presença, o professor Braulio sempre também nos abrilhanta com o seu conhecimento. Tenho certeza que quem ouvir, né, vai engrandecer o seu conhecimento no tema e na vida, porque a Quarta da OAB é justamente para isso, né? A gente sai das paredes do técnico, do jurídico apenas, e abre para a faculdade, para a universidade, para a comunidade, e esse é o nosso objetivo. Então, declaro aberta essa 17ª, né, edição do Quarta na OAB, e que vocês tenham uma boa noite e uma excelente palestra. Muito obrigado, doutora Emanuele. E, de imediato, em nome do evento Quarta na OAB, 17ª edição, subseção de Balneário Camboriú, está com a palavra o doutor Luiz Braulio Farias Benites, vice-presidente da Comissão de Educação Jurídica desta subseção, para fazer uso desse momento, pelo tempo que desejar, professor doutor Luiz Braulio. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito boa noite a todos aqui presentes e que venham a assistir este momento de diálogo e de reflexões a respeito da educação jurídica. Inicialmente, apresento-lhes meu honrado agradecimento pela prestigiosa oportunidade de apresentar-lhes algumas ideias relativas à busca de excelência na educação jurídica. E materializo isso com os meus cumprimentos com a distinta atenção à presidente desta subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Balneário Camboriú, a doutora Emanuele Moraes Ormenezzi Carnevale, aqui presente, que nos prestigia. E com essa abertura, né, eu também estendo minha reverência a todos desta prestigiosa instituição, aqui presentes, que vêm, porventura, assistir a esse nosso diálogo. Agradeço também ao apoio e parceria do presidente da Comissão de Educação Jurídica, Dr. Newton César Pilau, que tem se destacado com inúmeras atividades relativas à constante busca de melhorias na educação jurídica, seja como advogado, seja como presidente da Comissão de Educação Jurídica da Seccional de Santa Catarina da Ordem dos Advogados do Brasil, seja como avaliador dos cursos de Direito, seja como coordenador do curso de Direito da Univale de Balneário Camboriú, seja como professor universitário.
Apresento também meus cumprimentos, com admiração, respeito e agradecimento, à doutora Cláudia Regina Altoff Figueiredo, advogada, professora universitária e coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas do curso de Direito da Univale de Balneário Camboriú, com a qual tenho uma parceria de mais de 10 anos em diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão, em especial em relação ao grupo de estudos, pesquisa e extensão Paideia do curso de Direito da Univale de Balneário Camboriú e do grupo de estudos Jurisprudência Civil. Esta sessão tem como objetivo tratar dos requisitos para a excelência da educação jurídica na perspectiva das diretrizes curriculares nacionais. Aspectos destacados. Nesse sentido, eu vou fazer uma abordagem do tema a partir dos fundamentos da Ordem dos Advogados do Brasil, instituição criada em 1930. A nossa de Santa Catarina, em 1933, se não me falha a memória. A Ordem dos Advogados do Brasil, atualmente, tem alguns objetivos, dentro dos quais eu vou destacar alguns que eu vejo bastante afinidade com o tema desta palestra ou desta conversa, para ser mais breve, né? O primeiro deles trata do objetivo da Ordem dos Advogados do Brasil defender a Constituição, a ordem pública, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social e a defesa das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Aqui, nesse último aspecto, onde vou abordar logo a seguir. Um outro objetivo que merece destaque é promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. E acrescente-se ainda representar em juízo e fora dele os interesses gerais da classe dos advogados e dos indivíduos relacionados com o exercício da profissão. É a partir dessas raízes, com espírito republicano e democrático, que o Estado de Direito acolhe a advocacia como elemento essencial na busca da paz social com justiça. Mas essa essencialidade adquire uma importância grandiosa quando se leva em conta o tempo e o direito, grandezas perante as quais a individualizada vida humana é efêmera passagem, né? Mas é na sequência das gerações e na transmissão de saberes que as melhores conquistas históricas para o bem-estar social encontram na educação jurídica um valioso instrumental que, efetivamente, tem moldado o progresso social. Refiro-me aqui à luta pelo não desperdício das custosas experiências do passado, as quais devem servir como patamar e baliza para um não retrocesso e evitar a repetição de vivências inadequadas, quando não desastrosas, diante dos valores da dignidade humana, dos direitos humanos, da paz social e da justiça. No remoto passado grego e romano, berço de todo o nosso direito, assim como o conhecemos hoje, a educação já recebia especial atenção como passagem preparatória para o exercício da cidadania, ainda que fosse uma educação no seio da própria família e só posteriormente se tornasse uma atividade tratada em instituições e condições profissionalmente comparáveis aos dias atuais. Esse bravíssimo recordar da história se encontra adequado para a devida compreensão da importância do papel da Ordem dos Advogados do Brasil diante da árdua tarefa de buscar a excelência no processo da educação jurídica. Digo isso em homenagem à mais importante transformação do ensino do direito, ocorrida desde a criação dos primeiros cursos de direito no Brasil, desde o longínquo ano de 1827. Especificamente, me refiro às mudanças implementadas pelo Ministério da Educação e Cultura a partir da Portaria
1886, de 30 de dezembro de 1994, a qual fixou as diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo do curso jurídico. Dentre as diversas questões que produziram uma verdadeira revolução no mundo do ensino do direito, é de se destacar, para efeitos desta sessão, algumas delas. Primeiro, a obrigatoriedade das atividades de ensino, pesquisa e extensão interligadas na formação jurídica do ensino superior. Isto é de suma importância, porque até o advento da República, a educação do direito era baseada especificamente no direito romano e, anteriormente, ao direito canônico. Então, ao trabalhar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, começa-se, pela primeira vez, a estimular a autonomia intelectual dos futuros bacharéis em direito. Não antes. Antes era apenas reprodução do status quo, que se repetia nos tribunais. Ou seja, antes da profissionalização dos cursos de direito no Brasil, nós tínhamos os práticos, chamados de rábulas, que, efetivamente, tinham como objetivo maior adequar o resultado de seu trabalho a uma garantia de resultado afinado com as decisões dos tribunais. Nesse sentido, talvez fosse mais adequado chamarmos Estado dos tribunais e não Estado do direito. Um segundo elemento que merece destaque é quanto às matérias fundamentais, como conhecimento propedêutico essencial para a operacionalização das matérias profissionalizantes embasadas no direito positivo. Isso é um elemento essencial para a construção de uma argumentação jurídica, com criatividade, inovação e adequada aos novos tempos de uma incessante sociedade complexa, em transformação complexa e complexidade. Um terceiro ponto, a escrita e defesa de uma monografia como requisito essencial para a conclusão do curso de Direito. Não foi uma inovação propriamente dita, porque houve no passado, antes de 94, algumas instituições que já tinham no seu currículo a obrigatoriedade. Mas a inovação vem que todo o formando ficaria um ano dedicado a explorar um tema específico sob a forma de monografia, grafia única, um tema central. E, concluído esse trabalho artesanal da escrita, apresentar suas ideias perante uma banca. Isso, efetivamente, colocava os bacharéis numa realidade, até então, muito pouco conhecida aqui no Brasil e pouco estimulada. O quarto elemento é a obrigatoriedade de práticas jurídicas, simuladas e reais, a serem implementadas por meio de um núcleo de prática jurídica. Sobre esse tema, depois retomaremos aqui com a fala da professora Cláudia, que aqui está, e será um dos grandes motivos para conversarmos, para que possamos ter um diálogo mais aberto. Quinto, posteriormente, a exigência do corpo discente realizasse atividades complementares ao ensino em sala de aula, ou seja, aquele ensino de direito intramuros estava em vias de ser superado. Os bacharéis, até então, vinham de uma bolha familiar, como era conhecido pelos poucos cursos de direito que tínhamos no Brasil, basicamente de uma mesma classe social, mesmo sendo difícil falarmos de classe nos dias de hoje, na época era mais simples, e não conheciam a realidade, não tinham a noção do que era um pé no chão, como se diz. E, dessa forma, temos o início de uma divergência, de um paradoxo que até hoje nos aflige, a questão da teoria e da prática, que também vou retomar mais adiante. De todas as formas, a partir das atividades complementares, o corpo docente teve que ir à rua, como se diz, assistir a audiências, conhecer a realidade social, ver os movimentos, o surgimento de novos direitos. Começou a ter um atendimento ainda na educação jurídica, dentro da instituição, com casos práticos, mas antecipados de simulações. E, por derradeiro, ainda, tem duas questões que merecem especial atenção. Foi nessa portaria da 1886 que veio a obrigatoriedade
para os cursos que almejassem obter uma pontuação acima de 3, no máximo de 5, de que implantasse um profissionalismo para o corpo docente. Esse profissionalismo se tratava de uma exigência de um mínimo de docentes, 30%, com dedicação integral, ou seja, no máximo até 20 horas em sala de aula e as demais 20 horas dedicadas à pesquisa ou atividades administrativas e organizativas do curso, atividades complementares, orientação aos alunos de pesquisa, extensão e monografias. E os outros 30% com dedicação parcial, até 20 horas, sendo 10 horas em sala de aula e 10 horas para as demais atividades. E aqui eu me refiro à palavra profissionalismo no sentido weberiano, que é um dos maiores estudiosos da burocracia. Profissional é aquele que se dedica a viver para algo, de algo e por algo. Né? Os demais ele chama de diletantes. E isso dá para entender num sentido, que nós temos uma porcentagem de 100% de dedicação, de raciocínio, de tempo disponível, de vivacidade, e o resto é sono. Esse tempo dedicado exclusivamente a uma causa tem prós e contras, obviamente. Mas como superar aquele que se dedicou uma vida inteira a agarrar pincéis, estudar as cores e concluiu a Capela Sistina? Isso não se consegue sendo diletante. Não que seja exigível para todos, mas podemos comparar com os atletas também. Né? Impossível ser um atleta profissional hoje sem profissionalismo, que vai desde uma alimentação até as relações sociais, ou seja, um apoio psicológico, porque geralmente são jovens. E agora, sim, por derradeiro, em relação à Portaria 1886, né, não menos importante é a consequente implantação do sistema de avaliação de qualidade do ensino do direito por meio de instrumento que mensurava 3 elementos essenciais aos cursos de direito. O primeiro deles, a existência, análise e avaliação de um projeto pedagógico, seja para a abertura do curso, seja para a renovação do curso. Ou seja, uma promessa dos objetivos, das justificativas e, principalmente, quais as metodologias a serem implantadas para atingir o que foi proposto. Segundo, corpo docente. Como era a formação do corpo docente? Então, aqui sim foi uma briga terrível entre aqueles que defendiam a teoria e os que defendiam a prática, como se fossem 2 elementos inconciliáveis. E hoje se sabe mais do que nunca que são elementos essenciais. Não há como dissociar um do outro. Fazendo uma análise que recentemente eu ouvi de um professor bastante conhecido, comentando isso em relação à medicina. Antes de abrir um corpo, vai abrir o corpo, primeiro terá um pouco de teoria para ver onde estão as artérias, as veias, sistema nervoso. Então, é necessário conciliar os 2. Obviamente, os 2 separados é o pior dos mundos. E o terceiro, o elemento da avaliação é a infraestrutura, que desse suporte ao funcionamento do curso. Por exemplo, qualidades da sala de aula, biblioteca, ambiente para atividades docentes. E aqui eu fui um pouco privilegiado, porque eu fui da primeira geração de avaliadores do curso de Direito, e no Rio de Janeiro, numa instituição que abria 1.800 vagas por semestre. Sabe onde era o núcleo de prática jurídica? Num galpão de enfiteuse da época do Império, repleto de classes velhas, abarrotadas, abrindo um caminho, e num cantinho, como se fosse tipo de um almoxarifado, ali colocaram o sistema de controle de práticas jurídicas, como se estivesse funcionando. Então, ali, nessa situação, obviamente não vou referenciar a instituição, ela já foi vendida, já foi autorizada por questões éticas, mas ali você vê o contexto, no Rio de Janeiro, em frente à Faculdade Nacional do Brasil, hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rua da República, né? Naquelas condições, era inacreditável isso. Mas, por que eu fiz essa referência à Portaria 1886? Porque, a par desses elementos destacados, é de se fazer justiça e relembrar que toda essa transformação se deu a partir do movimento iniciado no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, professor Dr. Emanuele. Sob inspiração de juristas influenciados por ideias semeadas pela Associação Latino-Americana de Ensino do Direito, a qual foi fundada
e cujas ideias foram trazidas pelo Brasil pelo professor Luiz Alberto Vará, da Argentina. E um dos autores mais conhecidos no Brasil de ponta a ponta, o doutor Horácio Wanderley Rodrigues, foi aluno dele, e foi lá que o Horácio começou a estudar e escreveu seu primeiro livro, Ensino, Saber e Jurídico, Ensino, Saber e Poder, a primeira publicação de 88, se não me falha a memória. Mas continuamos, então, para resgatar o nosso papel aqui na Ordem dos Advogados do Brasil. Porque há outro destaque importante, que é a conquista contida na Portaria 05 de 199, também do Ministério da Educação e Cultura, a qual dispôs sobre os critérios e procedimentos para a manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil nos pedidos de criação e reconhecimento dos cursos de direito. Muito embora, desde então, seja um papel mais consultivo, é indubitável o papel e a influência da Ordem dos Advogados do Brasil, não só na criação da legislação, mas principalmente nos critérios de avaliação dos cursos até então chamados de ensino jurídico, hoje mais apropriadamente chamados de educação jurídica. Pois bem, desde então, a OAB tem promovido diversas pesquisas, muitos congressos, e outras atividades voltadas à promoção do aprimoramento e da incansável busca de otimização da qualidade da educação jurídica no Brasil. Congressos que, na década de 90, concentravam mais de 1.000 pessoas presentes em debates ativos, promovidos pela OAB, diga-se de passagem. Pois então, desde então, tivemos várias alterações nas normas que regulamentam a educação jurídica, mas sempre orientadas por diretrizes curriculares instituídas pelo MEC e pelo Conselho Nacional de Educação. É o que trataremos a seguir em relação a alguns pontos destacados, agora mais pontuais. Mas há mais um pressuposto ainda. Levando-se em conta a crescente complexidade social que é promovida pelas novas tecnologias, pela velocidade das informações, pela diversidade cultural e por tantos outros motivos que apontam um destino de todo o direito, qual seja cuidar da paz social com justiça nos termos de um Estado de direito republicano e democrático. Ou seja, a educação jurídica tem de oferecer as melhores condições para que os futuros juristas tenham as melhores condições de atuarem numa realidade multicultural, em constante transformação e, portanto, diante de uma inevitável e mutante normatividade, da qual também, de certa forma, tem o privilégio de ser um exemplo vivo. Concluindo o curso de Direito, muda-se a Constituição. Para outros, ao final do curso, muda o Código Civil. E a proliferação de normas, de estatutos que nós temos hoje, é algo nunca pensado no passado. Como que se sobrevive nisso? Qual é o elemento? Aqui que a teoria pode oscilar um pouco. O direito é uma ciência de decisão, quando olhamos do ponto de vista dogmático. Ou seja, a interpretação e a aplicação do direito são os instrumentos essenciais no plano da argumentação jurídica, que constrói constantemente novas realidades. É a luta pelo direito propriamente dito. Seja pela doutrina, seja pelas sentenças judiciais ou pela construção de novos direitos. E é nesse ponto que alguns dos elementos atuais de diretrizes curriculares para os cursos de direito hão de desempenhar fundamental importância. Sei bem que para muitos pode parecer estranho, né? Em momento em que temos um avanço do poder judiciário, às vezes terrível, né? Esse é o fato. Vi uma reportagem rápida no Folha Jus, de ontem ou de hoje, em São Paulo, professor Newton, doutora Emanuele, a OAB, criando uma lista de autoridades que reiteradamente desrespeitam as prerrogativas dos advogados para a devida instauração de um processo e que, com vistas a aprimorar o sistema, fique vedado o ingresso dessas pessoas na Ordem dos Advogados do Brasil. Não?
Então, quando parece que tudo está parecendo a mesma coisa, mais ou menos, recuperamos a esperança ao refletir sobre o que temos de bom ao longo de mais de 2.000 anos de história do direito, para ser exato, 4.000 anos de história do direito escrito, de tentativas de erros, acertos, aprimorando-os. Nem sempre para frente, às vezes é necessário voltarmos um pouco no passado para refletirmos e aprendermos melhor aquilo que passou desapercebido. Mas esse é o papel de quem tem uma postura científica. De todas as formas, agora, sem querer aborrecê-los demais, né, eu gostaria de convidá-los para dar uma breve olhada nas diretrizes que são instituídas atualmente em vigor na nossa legislação, né, para os cursos de Direito. Trata-se da Resolução número 5, de 17 de dezembro de 2018, cuja previsão de vigor era a partir de 2 anos da sua publicação. Eu vou fazer só uns aspectos, eu tenho aqui, se alguém quiser, eu trouxe umas impressões a mais com os destaques, se alguém quiser, tem cópia sobrando. Dentre desses destaques, eu vou direto no artigo 2º, parágrafo 2º. Né? Com base no princípio da educação continuada, as instituições de ensino superior poderão incluir no projeto pedagógico do curso a perspectiva da articulação do ensino continuado entre a graduação e a pós-graduação. E no terceiro, as atividades de ensino dos cursos de Direito devem estar articuladas a atividades de extensão e de iniciação à pesquisa. Vejam bem, aqui está o paradoxo entre a teoria e a prática. É possível advogar sem pesquisar? Eu vou só trocar a palavra pesquisa, influenciado pelos espanhóis que estamos falando, investigação. É possível advogar sem investigar? Não tem como. Seja como estagiário, escritório de advocacia, seja o próprio advogado. Né? Encontrar 2 casos idênticos, só se for a mesma pessoa vivendo 2 vezes a mesma água no mesmo rio. Então, é inerente ao exercício da advocacia a investigação. Agora, quando utilizamos a palavra pesquisa, parece que vamos colocar um jaleco branco e não conversar nem olhar mais para a sociedade. Não se trata disso. A advocacia é a última trincheira na defesa da cidadania. Somos nós, advogados, que estamos ali olhando as lágrimas, o desespero de quem sabe que só encontra ali a última chance de encontrar um apoio no monopólio legítimo da força física do Estado. Perfeito. Exatamente. Essa é que é a vantagem. Né? Porque nós temos um conjunto de palavras, doutor, que tem uma textura aberta, que necessitam ser adequadas, né, à realidade. É como aqueles rádios antigos, né, que o diálogo nós tínhamos que ficar buscando na AM, aí vinha uma nuvem, tinha que trocar, tinha que ajustar de novo. É exatamente esse que é o detalhe. Obviamente que estamos falando daqueles que têm levado a sério, se dedicam a levar a sério aquele juramento que é um pré-requisito para receber a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Né? Mesmo vivendo em tempos em que juramentos têm valido pouco. Mas continuamos sendo um pouco sonhadores, porque essa é a diferença daqueles que plantam árvores, mesmo sabendo que não têm vida útil para colher a sua sombra. Né? E isso é a essência da palavra educação, de educere. Não é para nós mesmos. Por isso, sou resistente em acolher a educação como mera mercadoria. O cotonete é mercadoria. Educação tem o lado de mercadoria. Óbvio, vemos, é o nosso sistema. Mas, quando adquire apenas as qualidades de mercadoria, quem é que sofre? Todos. É só olhar a experiência da história. Né? Mas, enfim, dando uma continuidade aqui nos aspectos destacados da resolução que estamos agora apreciando, no parágrafo 4º, né, o projeto pedagógico do curso deve prever ainda as formas de tratamento transversal dos conteúdos exigidos em diretrizes nacionais específicas, tais como as políticas de educação ambiental, da educação em direitos humanos, de educação para a terceira idade, de educação em políticas de gênero, de educação nas relações étnico-raciais e histórias e culturas afro-brasileira, africana e indígena. Vamos um pouco mais devagar aqui, né? Tratamento transversal. Tem que acompanhar tudo o que fazemos. É como a ética. Não existe meia ética. Ou a pessoa é ética ou não é ética.
É como a seiva de uma planta. Onde não tem seiva, não tem vida, da raiz até as folhas. Então, alguns conteúdos são da essência da justiça social e da paz social. Por exemplo, políticas de educação ambiental. Por que eu quero destacar isso? Porque a educação ambiental foi o primeiro elemento que trouxe, de per si, um argumento inabalável para a função social do direito. Se eu estivesse rio acima, explorando uma atividade de curtume, que provavelmente a maioria de vocês conheça como era o curtume antigamente, e o dano ambiental que se causava, soda cáustica era o menor dos problemas. Eu estou acima do rio. Vocês estão desconfortáveis com a água suja? Como é que se dizia naquele liberalismo da Aurora? Os incomodados? Que se retirem. Eu sou o dono, eu comprei. Quer comprar onde eu estou aqui? Quer comprar acima? Nada impede. Mas, quando olhamos do ponto de vista do direito ambiental, a água dos rios que usamos para beber, para matar a sede de nossas crianças, não pode ser vista de uma forma isolada, egoisticamente individualizada. Então, a partir daí, houve uma evolução depois, né, para a poluição do ar, pela poluição do subsolo. Enfim, a função social do direito fica mais fácil de ser explicada aí e depois compreendida em relação aos direitos da propriedade, contratos e todos os demais âmbitos do direito. Nada como sendo perfeito, mas sempre lembrando do rádio que tem que ser sintonizado, conforme o momento, as necessidades e as demandas sociais de cada local, de cada geração, a cada tempo. Por isso, doutor, eu não sinto tanto medo da inteligência artificial, desde que tenha um ser humano para mexer no dial, né? Exatamente, né? Um outro elemento que é aqui, educação em direitos humanos, né? Existe algo mais terrível do que um jurista dizer direitos humanos para humanos direitos? Existe algo mais terrível do que alguém dizer que trata de direito e não trata de política? É uma equação bem simples de resolver. Qualquer norma trata de um código binário, lícito e ilícito. E isso traz de si um fundo de valores. É uma posição política. A questão é como será desenvolvido isso. Então, como base, nesse sentido, eu me coloco sempre como historiador. Olhemos o passado, as tentativas de erro e acerto, para não repetirmos aquilo que foi desastroso e para que possamos aperfeiçoar aquilo que deu algum bom resultado. Esse é o nosso desafio. Educação para a terceira idade. Mais uma surpresa. Essa foi uma leitura de um artigo anteontem. Eu completei 60 anos há poucos dias atrás e fiquei surpreso. Estamos numa maioria já em relação aos mais jovens. Isso não existia no Brasil. E aqui no Brasil nós temos uma outra triste realidade, que terceira idade é algo parecido com um ser obsoleto, né? Sem utilidade. É incrível a quantidade de pessoas de idade mais avançada que não apenas são o bastião da família, não são apenas o arrimo da família, mas que muitas vezes saem de seu conforto e vêm ser nossos alunos da faculdade. E com isso mudam toda a sua relação, todo o seu network, como está na moda dizer, né? Educação em políticas de gênero. Ora, vejam só. Desde 1804, com o Código Civil francês, se discute isso. A teoria da inexistência dos negócios jurídicos foi criada por causa disso, porque dois homens queriam casar e o princípio da liberdade era claro para as pessoas naturais. Tudo que não está proibido está permitido. Não havia nenhuma lei. E aí se busca pelos costumes, numa época em que se privilegiava o direito positivado pelo Estado, né? Era Estado de direito, era o Estado legislativo, propriamente dito. Passados todos esses anos, ainda estamos em discussão em relação a isso. Mesmo com decisões do Conselho Nacional de Justiça, com posterior decisão do Superior Tribunal Federal, ainda temos juristas ocupando cargos públicos que reiteradamente não autorizavam, como órgão do Ministério Público, não acolhiam essa possibilidade. E mais, temos agora mais uma tentativa legislativa de voltar no tempo. Claro que sempre vai envolver questões pessoais, né?
como estou falando aqui, eu vou expor a minha. Para mim, o importante é ver pessoas felizes. Pessoas felizes não ficam doentes. Então, seja como for, né, nós temos que ver também a educação das relações étnico-raciais, que foi necessário chegar ao Superior Tribunal Federal para saber se ser judeu significa pertencer a uma raça, a raça humana. É mais do que claro. Enfim, histórias e culturas afro-brasileira, africana, indígena, entre outras. Seres quase invisíveis na nossa realidade. E com uma dívida histórica imensurável e pouquíssimo tratado no nosso sistema educacional. Fundamental, médio e superior. Então, é possível ter uma paz social sem atender a esses elementos contidos no parágrafo 4º? Né? Até que ponto uma pessoa discriminada racialmente, etnicamente ou de gênero vai aceitar e vai vivenciar, vai internalizar umas normas de um Estado de Direito como necessárias sendo cumpridos? Seria viável pensarmos num Estado escravagista cujos escravos aceitem a sua condição passivamente? Certamente que não. Esse retrocesso eu não vejo a mínima chance de ter futuro. Né? Podemos ter avanços e retrocessos, como temos. Mas, continuamos aqui, só mais o artigo 3º, não posso perder muito tempo aqui, porque já está esgotado, né? Que fala sobre o curso de graduação em Direito, deverá assegurar no perfil do aguardando sólida formação geral, humanística, capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica. Ninguém nasce sabendo. Se não vai no dicionário, não vai aprender. Não há outro caminho. Se houvesse um atalho, já estaríamos muito avançados em relação a isso, mas não temos. Dando continuidade, capacidade de argumentação. Se pretendemos que a advocacia não seja escrava das decisões dos tribunais reiteradas, temos que apostar na autonomia intelectual dos advogados. E aí é bem simples. Como é que foi possível superar a nomenclatura homem e mulher da Constituição? Homem e mulher da lei que regulou a união estável, homem e mulher que está no Código Civil de 2002. Quem é que conseguiu isso? Não caiu do céu. Foi uma luta incessante pelos direitos, pela igualdade, de advogados bem preparados, que investigaram, que prepararam o seu discurso a ponto de remover alguém. E bem sabemos o quanto é difícil mudar de opinião, e mais difícil ainda é convencer alguém a mudar de opinião. De todas as formas, né, o que nós temos a seguir? Né? Interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, além do domínio de formas consensuais de composição de conflitos, mais do que superada aquela única e exclusiva via do litígio, como sendo a única forma de valorizar o trabalho do advogado e de obter os seus honorários. Será que não há outra alternativa? Aqui no Brasil nós ainda temos essa cultura, de forma predominante, apesar dos incessantes esforços do Conselho Nacional de Justiça, do Poder Judiciário em todas as instâncias e, essencialmente, da advocacia. Mas, se pensarmos que a paz social é o melhor caminho, temos que pensar nessas formas consensuais da composição de conflitos. Não só pela celeridade, mas pelo bem-estar de todos. Domínio das, aliado a uma postura reflexiva e de visão crítica, que fomente a capacidade e aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício do direito, à prestação da justiça e ao desenvolvimento da cidadania. Então, vejam bem, a autonomia aqui é o que dá a capacidade de cada um de nós, de cada jurista, poder girar o dial para sintonizar diante de um caso concreto. Mas o caminho é longo. Nós vivemos agora uma polêmica, já tentando colocar aqui, essa dicotomia entre teoria e prática e, de outro lado, custos e lucro. Essa portaria 1886, que iniciou essa transformação, ocasionou a criação de um lobby, que quem viveu talvez tenha, mas está lá na revista Veja até hoje, como foi descoberto. Foi ligado um famoso
conglomerados, primeiros conglomerados educacionais do Brasil, alugou uma mansão em Brasília. Não era assim essa parte de comemoração, não aqui, doutora Emanuele. Era bem no outro sentido que sabemos. De lá surgiu a primeira versão de um livro, de um caderno rosa em Brasília, para aliciar deputados, para colocar seus representantes no Conselho Estadual Nacional de Educação, que não tinha nem representante, eram todos educadores, e depois começar a transformação, porque essa portaria 286 trouxe um aumento de custos enorme para as instituições privadas. Aqui eu não me refiro às confessionais, as públicas são outra realidade, obviamente, mas as confessionais, as fundacionais, as sem fim lucrativo, não tinham esse problema, sempre tiveram um compromisso com a qualidade. Agora, quando autorizaram em 95 a presença de sociedades anônimas voltadas à exploração do lucro, o ensino como mera mercadoria, se tiver 3 da autorização do MEC, está mais do que ótimo, não precisa ter mestrado, doutorado. Trabalha pela quantidade. Então, ali, uma apostila resolve o caso. O aluno sai feliz, eu faço de conta que dou aula, coloco na prova a apostila e vai embora. Isso contamina até os demais cursos que querem levar a sério. Por quê? Porque vem a demandada. O assédio, que foi terrível na verdade, nos anos 90. Turmas inteiras eram assediadas. De uma instituição sair de um lado da rua para o outro, literalmente. Foi necessária uma intervenção muito forte de diversas instituições, inclusive da OAB, para estancar essa sangria. E aí, recentemente, eu tenho utilizado um argumento, né, que eu coloco ali no STF, ou no STJ, o nome dos autores que aparece. A Marilene Diniz, das mais conhecidas no direito civil, até porque as mais antigas, e ali aparece 1000 e tantos processos na qual é referenciada. E eu pergunto para eles, te sentes bem acompanhado ao trabalhar com ela ou preferes uma apostila ou um artigo de um site desconhecido? Então, essa construção de buscar o equilíbrio entre custos e lucro, né, entre teoria e prática, entre a mercadoria, que só tem sentido se for para um lucro imediato, porque aqui no Brasil não temos aquela visão centenária da economia como tem os europeus, de empresas que têm 100, 200, 300, 400 anos na mesma família, e a noção da educação de educere, de preparar para a vida, mas não para a própria vida, mas sim com um compromisso maior, que é para a sociedade como um todo, pensando na paz social. Pois, até mesmo aqui em Balneário, tem Santa Catarina, que é um estado que sempre esteve bastante protegido, né? Os assaltos estão incessantes. Os nossos filhos de vocês, quando por andar com um tênis que tem uma marca diferenciada, sem falar num celular, correndo risco de vida. Esse é um fato que temos. Então, a paz social significa que possamos ter um equilíbrio, uma vida mais tranquila. Hoje é impensável uma criança brincar na rua como as nossas gerações fizeram no passado. O que tem acontecido nas escolas, crianças com bullying, a violência que vem acontecendo, de forma discriminada, é uma sociedade que permite jogos de violência para essas crianças de forma livre, mais do que isso, fomentada. E o amor, a reflexão, o compromisso social é deixado de lado. Enfim, não quero aborrecê-los mais com isso, eu peço desculpa se me estendi por demais, né, mas agradeço a presença de todos vocês e apresento meus votos, né, nossos votos, de que os temas aqui abordados possam servir para o aprimoramento de estudos, pesquisa e realizações no sentido do bem viver, nos termos da concepção do que possa ser chamada paz social. E, especificamente, em relação ao OAB e em relação ao MEC, temos uma falha a corrigir com urgência. Ditado antigo, depois de porta arrombada, não adianta tranca de ferro. Não adianta nada pensarmos numa avaliação dos cursos de direito dos nossos alunos lá no final. É necessário ter um acompanhamento mais imediato. Hoje nós temos meios de tecnologia que nos permitem isso. É totalmente diferente quando começamos a primeira avaliação. As primeiras avaliações eram tudo no papel. Em loco, passava para o OAB local, ou, se fosse avaliação pelo MEC, ia direto para Brasília, papel, SEDEX, para ler escrito. Então, era um trabalho monstruoso, pesado. Então, talvez possamos pensar nesse sentido, né? Porque quem pode dar o verdadeiro feedback do que está acontecendo, de quem sai, somos nós.
como todo organismo estatal, o MEC é pesado e muito sujeito a influências políticas, como todos os setores públicos, né? Mas talvez esteja na hora de retomarmos aquilo que já fizemos no passado, que foi a origem de toda essa transformação na educação jurídica, professor Newton. Daí que vem nossas conversas desde muito tempo da quanto importante é esta comissão, quando olhamos para o futuro. Peço escusas pelo meu prolongamento, agradeço a todos aqui presentes, a quem vier assistir, e devolvo a palavra à presidência da mesa. Muito obrigado, professor Newton. Muito obrigado, ao tempo que parabenizo o doutor Luiz Braulio Farias Benites pela excelente, brilhante exposição. Fico muito honrado em te ouvir. E, de imediato, eu passo a palavra para a nossa convidada hoje, a doutora Cláudia Altó Figueiredo, para fazer uso dela a partir de agora. Bem-vinda. Muito obrigada, professor Newton. Eu quero cumprimentar, primeiramente, a doutora Emanuele, agradecer pelo convite, o convite do professor Newton, presidente também, doutora Emanuele, presidente da subseção, né, o professor Newton, presidente da comissão. Cumprimentar o professor Luiz Braulio, parabenizar pela fala, cumprimentar os demais presentes aqui e o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube. Estou falando muito baixo. Tá? E agora melhorou? Então, cumprimento a todos, né, dizer que é uma grande honra e uma grande alegria, uma excelente oportunidade para a gente conversar um pouco sobre como a gente vai efetivamente colocar em prática todos esses aspectos, todos esses pontos que o professor levantou. Então, ele trouxe todo um cenário, né, fez um resgate maravilhoso, brilhante, histórico, fez o cenário, ok. E agora a gente chega lá, né, professor Pilau, com os alunos e, muito bem, aqui o que a gente precisa fazer, a moçada está ali, como é que a gente vai colocar isso na prática? Então, a partir disso, tem dois pontos que têm sido uma preocupação constante ali do curso onde a gente trabalha, que é da minha vivência, do que eu posso falar, né, que são, em especial, na formação, na modificação dessa cultura do litígio para uma cultura da paz. Então, a gente trabalha muito ali com a questão das soluções no âmbito extrajudicial, administrativo, né, e nas formas consensuais de solução de conflito. Então, os alunos eles já vão lidando com isso desde a metade do curso, diretamente nas disciplinas de estágio, né? Então, é complexo, porque, ao mesmo tempo, eles precisam saber como funciona a cultura do litígio, eles têm que se preparar para passar no exame de ordem também, então, eles precisam ter esse conhecimento todo técnico, e, além disso, então, saindo da parte do ensino para a parte da educação, como o professor colocou, vem toda a gente amplia, né? A gente amplia a forma de discussão de como resolver os problemas que estão na sociedade, porque, afinal de contas, o direito existe para ajudar a resolver os problemas, não é isso? Ele vai estabelecer padrões de conduta para que se resolvam os conflitos da melhor maneira possível, né? Então, claro, tem muitas situações, e, na maioria delas, não há como todo mundo ganhar, né? Mas também a gente não precisa ter uma situação drástica, naquela visão mais antiga, né, de não basta vencer, tem que destruir o inimigo, não, né, por favor, né, a gente está no século XXI, então, na minha visão, eu acredito que o professor concorda comigo, o professor Braulio também, que pelo que a gente está sempre conversando ali, não é mais assim que a gente precisa pensar, e não é isso que a gente quer, e não é nessa sociedade que a gente quer viver, né? Então, esse é um ponto bastante importante que tem se trabalhado, e todos nós aqui acreditamos que é fundamental que se trabalhe com isso, né? Porque realmente há uma resistência muito forte. E como a gente pode ajudar esse aluno a terminar o curso, conseguindo pensar o direito e pensar melhores soluções e pensar em que sociedade ele quer viver, com as disciplinas propedêuticas, né, que muitas vezes não são valorizadas, porque é lógico, né, que a criança chega lá, falo criança no sentido muito carinhoso, mas o jovem chega no curso superior, ele quer peticionar, ele quer, né, resolver o problema, ele quer chegar na reunião e saber, não, esse contrato aqui, né, tem uma cláusula, tal, mas calma, né? Então, essa formação do início do curso, que é mais maçante, e que, quando chega no final do curso, eles falam assim, professora, eu quero voltar lá, eu quero estudar hermenêutica, eu quero estudar sociologia, porque agora, né,
eu estou conectando. Então, a gente precisa trabalhar de uma maneira que ele não sinta essa falta lá na frente, que ele já consiga fazer essas conexões desde o início. E aí que a gente entra sempre com a abordagem da pesquisa, como estratégia em praticamente todas as disciplinas, né, professor? Sempre que for... e a gente sempre consegue, por mais que a disciplina seja técnica, sempre tem como você fazer alguma atividade, alguma abordagem de pesquisa para que ele consiga ter a sua autonomia, porque muda a lei, muda o código, muda a Constituição, e aí? Então, não pode ser refém, né? Então, não vai estudar... Exatamente. Então, ele precisa compreender, né? Saber do que está falando, como funciona, de onde veio, para que serve, como funcionou até hoje, o que deu certo, o que deu errado, e atividades complementares, assistência jurídica e tudo mais, para ver como é que é a sociedade de verdade, fora dos muros do castelo da universidade, né? Então, esses pontos são, de uma maneira resumida e bem objetiva, são os pontos principais, pilares que a gente tem trabalhado e que acreditamos que seja essas ferramentas, né, que sejam as ferramentas mais adequadas para a gente conseguir chegar o mais próximo possível de uma sociedade que vive, então, né, em paz. Não vai existir uma sociedade sem conflito, evidentemente, porém, a gente pode melhorar, pode amenizar, né, a própria questão de conciliação e mediação. É muito menos provável que essa pessoa volte com um recurso, né, se ela participou da decisão, se ela amadureceu no processo e foi ouvida, né, se a mesa ali da audiência busca saber qual é o interesse por trás daquela atitude. Nossa, diminui demais, porque, afinal de contas, eu participei dessa solução, né? Eu entendi que esse é o melhor possível diante disso. É o que eu gostaria? Não. Mas é o melhor possível, e ainda vou ser muito mais ouvida, ou ouvido, no caso, a parte, né, do que simplesmente ficar guerreando, e, lá, no fim das contas, o juiz vai decidir, e depois o tribunal vai decidir, e pronto. E aí tem que se conformar com isso, né? A gente já está... Eu não sei, professor, se quer fazer algum comentário, professor Pilau, seria mais nesse sentido. E aí a gente pode conversar, não sei se vocês querem interagir. Por favor. Quer falar? Bom, essa questão dos alunos entrarem na faculdade achando que são, como posso dizer, revolucionários, ao grosso modo dizendo, né? É uma questão bem interessante, porque eles entram sem os princípios jurídicos que a gente aprende, né? Por isso que, no começo do curso, é muito importante, digo até os 5 primeiros semestres, né? Porque eu já fui professor também, sou também, né, dessa matéria, já dei aula de hermenêutica, de TGP, atualmente eu estou no processo civil e no tributário. Legal. Mas eu via e vejo que até o 5º semestre os alunos ainda não adquiriram esses princípios. Eles acham chata a matéria de hermenêutica, sociologia, essas matérias que são importantes, né, que eu tento explicar, falo, isso é muito importante. Você entendendo esses princípios, você vai entender o direito lá na frente, vai ficar tudo mais fácil. Justamente. Tá? Então, é isso. Assim, eu acho que o princípio, né, você saber a origem, o princípio, como nasceu, que vai trazer a paz para a sociedade. Não adianta nada você saber... Porque saber das leis, todo mundo precisa ser formado em direito para você entender. Você, né, você pega sofri um dano no banco, um dano moral. O cara vai lá na internet, joga no Google, claro que de forma bem ampla, né? Não é uma coisa mais focada que nem nós advogados fazemos, mas o cara vai ter uma noção do que é um dano, do que é o quê... Né, vai ter que buscar um advogado depois. Mas, enfim, isso que eu quero dizer é que essa questão de princípios são muito importantes dentro da faculdade, desde o começo até o fim. Eu acho que para a vida, né? Não só a faculdade. Sem dúvida. Pessoa de princípio é uma pessoa de valores também, né? E isso você aprende muito no direito também, no curso de direito, né? Muito Sem dúvida. Sem dúvida. E no processo, quando se aplica isso, né? No NPJ também, que eu já fui professor, só dando um parênteses, que eu adoro dar aula, por isso que eu falo sobre professor. E no NPJ... eu também já atuei com monografia também, já fui orientador e examinador também. Eu acho muito interessante, porque eu percebo os alunos, né? Aquela massa, né? Quem não ensina, não aprende. Eu adoro ensinar para aprender também, que eu aprendo muito também, sabe? Então, a gente vai aprendendo e tal. Claro.
Então é isso, eu não vou me estender também, que se for Fica à conversar, vontade. a gente vai. É que o assunto Os ali... pontos, é bem né? interessante essa questão educacional e mudou muito, né? Eu, por exemplo, eu formei em 2004, tenho 20 anos, 21 anos de atuação aí, e eu lembro que na minha época não existia. Eu tinha que ir nos tribunais carregar processo, pegar processo físico, carregar. Tinha que ir em tribunal pegar jurisprudência, né, tal. Mudou muito, facilitou muito. Ficava lendo diário de justiça uma tarde lendo para ver o que saiu, o que não saiu. Né? Bons tempos, né? Sim, não, né? Porque sim, tem... sim, eu tô brincando. Bons tempos. Mas era o professor que sabia o código de cor, Exatamente. né? Exatamente. O professor sabia o artigo tal de cor, aí os alunos, meu Deus, ele sabe o artigo. Tá, agora o aluno abre o celular e fala... O celular está lá. Tá, É uma evolução, e agora? né? Eu vejo como uma evolução, facilitou e muito. Né? E a gente é testado constantemente em sala de aula. Né? O aluno pega o celular, professor, mas eu vi aqui e tal. Pois né? O outro lado da moeda é que a gente é cobrado de estar 100% atualizado o tempo todo. Exatamente. Mas não tem problema, Mas a gente dando aula, vai a gente se atualizando. atualiza. Mas eu concordo que essa questão das propedêuticas, né, dos princípios, eles são o fundamento do conhecimento. Então, se você não tiver um fundamento sólido, consistente, como é que você vai sustentar, então, né, um avanço desse conhecer, né, jurídico? Então, é fundamental. E o grande desafio é trazer isso para a moçada que vem cada vez mais ávido por questões práticas. Isso. Né? Então, a gente tem que trabalhar com a prática e a pesquisa e os fundamentos e fazer ali um trabalho de envolvimento com os alunos. É fantástico, assim, é apaixonante. Para mostrar, né, qual a realidade. Eu costumo dizer para os alunos, principalmente no primeiro semestre, vocês estão vendo muito filme e novela, relaxa aí, que as coisas não é bem assim, não. Essa questão de filme é clássica, né? Vocês estão Sempre. vendo, né, vamos aqui, aí dá para, né, eles vão percebendo, vai mudando, chegando no final do curso já estão aptos a exercer a profissão. Exatamente. Que e com essa independência, né, de poder olhar um pouquinho além, né? Eu falo para os alunos quando eu dou aula de matéria propedêutica, né, eu venho com aquela conversa de vocês eram aqui porque não gostam de matemática e tal, e aí eu vou levando, né, para o raciocínio abstrato, levo para a filosofia, falo do respeito que a gente tem, de quanto a gente precisa da filosofia para não ser refém da norma ou refém de algum doutrinador. E aí eu falo, então, sinto muito, né, mas o raciocínio abstrato ele está aqui, ele tem que ser exercitado, né, professor, para a gente poder ter uma formação mais sólida e ter depois um desempenho também diferenciado, né, e de excelência que consiga atender a essas necessidades sociais, né, que nós estamos a serviço né, a serviço da sociedade. Né? Então, obrigada pelas suas considerações. Só para terminar, né, a primeira pergunta que eu faço quando dentro da sala de aula, já levanta a mão e fala, vocês falam muito em direito. Alguém me fala o que é direito aqui? O pessoal fica... Ninguém sabe. É só passar para o Marcelo. Olá, boa noite. Meu nome é noite. Marcelo. O doutor falou uns pontos em relação à hermenêutica de interpretar a educação como uma mercadoria. Eu acredito nesse raciocínio. Entretanto, nós temos que ver os pesos e contrapesos de acordo com a realidade. O que é que acontece? O Estado tem para si a obrigação de propor uma educação de qualidade, mas, de fato, ele tem condições de propor isso. Então, aí vem a educação privada, no caso, para suplementar e atender um maior número de pessoas a ingressar com os conhecimentos, ter a oportunidade de cursar uma universidade. Então, em que pese ter essa escassez de qualidade de ensino em algumas instituições privadas, elas, querendo ou não, tiveram a sua contribuição com o acesso à educação em massa, no caso, os FIES, o ProUni. Então, isso, querendo ou não, deu alguma ajuda para a sociedade como um todo. Meu nome é Marcelo. Marcelo, desculpa. Marcelo, com certeza, Marcelo. Várias questões, né? Nunca podemos ter apenas uma visão, seria sempre parcial.
mas vou começar por onde terminasse. Imaginemos o nosso estado de Santa Catarina, o primeiro curso de Direito foi da Federal de Santa Catarina, 40 vagas, se não me falha a memória, há 60 e poucos anos atrás. O que seria, por exemplo, sem as fundações educacionais do sistema CAF aqui, não sei se tu conhece, mas deve conhecer, né? E todas as demais privadas, as confessionais que nós temos no Brasil lá fora. Então, a contribuição é imensa, eu sempre fui favorável. Né? Resumindo, se mal com os cursos de Direito, pior sem os cursos de Direito. Porque nem todo bacharel de Direito vai advogar, mas uma vez que uma entrada, começando a cursar com Direito, nunca mais a pessoa volta a ser a mesma. Por que eu digo isso? Para ganhar dinheiro é o comércio, até mesmo a advocacia. Se quiser ganhar dinheiro, tem que ser um bom comerciante. Mas para não perder dinheiro, é o Direito. Né? Previsão de riscos, teoria do risco. Então, sem sombra de dúvidas, né? Houve um sucateamento primeiro? Houve, mas não interessa. O importante é que tenhamos, e instituições não tem por que não ter a iniciativa privada. Né? A questão mais é o controle mesmo da qualidade. Esse que é o detalhe, porque suponhamos o seguinte, eu sou presidente da sociedade anônima, vocês são meus acionistas, o que vocês querem que eu dê para vocês? O lucro. Para 100 anos, está bom para ti? O lucro? Não. Então, o lucro imediato. Porque a sociedade anônima é uma das instituições mais racionais que tem, porque cria um objetivo único, que unifica todos, que é o maior lucro com a maior eficiência possível. A eficiência é o menor esforço com o melhor resultado. Mas é para já. Né? Então, quando vem aqueles investimentos a médio e longo prazo, como estamos falando em qualidade da educação, aí que entra esse contrassenso. E, em relação ao que estamos falando aqui, por exemplo, as 6 maiores instituições de ensino no Brasil têm mais de 30% de todos os universitários do Brasil. Né? E, nesse sentido, que elas não têm uma preocupação com a educação. Elas têm que dar conta dos investimentos estrangeiros que têm, que vieram em dólares para o Brasil, isso é sabido, que estão na Bolsa de Valores. Né? Tem que dar satisfação para os acionistas, e tem uma massa muito grande de estudantes com best price. Então, o que acontece? Poderíamos trazer esse mesmo resultado para a medicina, né? Para os demais ramos do conhecimento. E aí que eu me refiro que basta apenas tentarmos aprimorar o sistema de qualidade. Esse que é o detalhe. Né? Poderíamos pensar até em automóveis. Todo mundo quer automóvel barato, né? Mas tem mínimo de qualidade e segurança que não dá para abrir mão. Professor Luiz Braulio, a gente, pensando no tema agora, e tem que fazer o encerramento também, eu vou pedir que nós sejamos objetivos assim, vou dar uma tarefa para o professor Luiz Braulio e a professora Cláudia, parabenizando pela brilhante exposição. Em 2 minutos, professor Luiz Braulio, requisitos para a excelência da educação jurídica na perspectiva das diretrizes curriculares nacionais. Destaque alguns aspectos em 2 minutos e essa mesma instigação para a professora Cláudia para a gente depois fazer o encerramento. Com o microfone. Ó Hércules, ajude-me agora. Só há um caminho, que é alimentar as informações. A criatividade é a criação, mas a criação vem daquilo que tudo se transforma, nada se cria, né, professor Newton? Por isso eu fiz a convocação. Como é que está a realidade forense? Eu estou lá na academia, eu não estou na infantaria, digamos assim, né, da advocacia. Então, eu preparo os músculos para ficarem fortes, para que a professora Cláudia aprimore o direcionamento. Onde é que eles vão usar essa força no núcleo de prática jurídica? E como usar? Mas quem vai dar a guarida de todo é o professor Newton, porque ele é o coordenador do curso, que é o que estamos falando aqui. Né? Mas isso aplica a todas as instituições. E, acima de nós temos as 2 grandes instituições, que é o MEC e a OAB. A OAB, ao meu ver, digamos, injustificadamente, apenas tem um caráter consultivo, né? Deveria ter um papel mais incisivo, não tem dúvidas nisso, um papel mais atuante no Conselho Nacional de Educação, que é onde se dá o grande corte. Então, seria basicamente isso, Newton, né? Se perdeu a erudição, a busca do conhecimento. É tudo prático hoje em dia. Muito obrigado, professor Dr. Luiz Braulio. Passo de imediato a mesma instigação à professora Cláudia. Agora? Aqui, melhor. Então, treinar, estudar, treinar, pesquisar, treinar audiência simulada, para poder acompanhar audiências reais,
né? E é isso aí, treinar nessa perspectiva toda que foi colocada, né? Treinar o estudo das propedêuticas, treinar as conexões, as relações entre a teoria e a prática, né? Treinar a aplicação disso na realidade, onde a gente vive, no entorno e muito além disso também. E treino, tudo é treino. Como o professor colocou, os atletas, né? Tem que treinar, tem que treinar. É isso, professor. Muito obrigado, professora Cláudia. E nós fazemos agora o agradecimento aos presentes. Saudamos a todos aqueles que tiverem a oportunidade de assistir ao vídeo. Agradecemos a participação da nossa presidente da subseção, 15ª subseção de Balneário Camboriú. Dizer que estamos muito felizes aqui dando encerramento a esse encerramento da 4ª na OAB, 17ª edição, com o tema realizado pela Comissão de Educação Jurídica. Agradecendo especialmente ao professor Dr. Luiz Braulio Farias Benites e à professora doutora Cláudia Altó Figueiredo. Uma boa noite a todas e a todos e até a próxima. Você assistiu à 17ª edição do 4ª na OAB com temas vinculados à educação jurídica. Portanto, assine o nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe.